Meus amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos concede. Nesta oportunidade queremos deixar para a meditação nossa Daniel capítulo 6, versículo 27, que diz: Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou a Daniel da cova dos leões. O Deus de Daniel é o nosso Deus, que continua dando livramento e cuidando do seu povo. Deus tem uma palavra para o teu coração neste dia. Queremos vos dizer que a palavra de Deus nos diz que Daniel, ele foi escolhido para ser um dos presidentes de província do rei. Mas se levantou uma grande inveja dos demais presidentes de província e os demais prefeitos. E diz a palavra de Deus que a inveja era tão grande que eles procuravam falha na vida de Daniel, mas não encontrava. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem de Deus, que tem uma vida de oração. E quem ora, quem busca Deus, quem vive na presença de Deus, alguém pode procurar falhas e vai ser muito difícil encontrar. Porque a Bíblia diz que havia um espírito de excelência na vida de Daniel. Quem sabe Deus tem te ajudado, Deus tem te abençoado, Deus tem te dado força, e alguém está agora com inveja daquilo que Deus tem feito na tua vida. Mas Deus está te dizendo nesse dia: continua na minha presença, continua me buscando, continua orando, porque coisas grandes eu tenho para fazer na tua vida. E diz o texto que os presidentes e os demais prefeitos foram até o rei Dário, chegaram lá e pediram para que ele fizesse um decreto, que no prazo de 30 dias ninguém poderia fazer uma oração ou súplica se não fosse para o nome do rei. E o rei assim decretou, segundo a lei dos medos e dos persas. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Daniel soube do decreto, ele não foi reclamar, ele foi orar. Porque o segredo está na oração. Não reclame, mas vá orar, independente da situação. Corra aos pés do mestre, porque ele é que tem o poder de te dar o livramento. Glória seja dada ao nome de Jesus. E diz o texto que Daniel foi orar e aqueles homens vieram e encontraram Daniel orando. E quando encontraram Daniel orando, voltaram ao rei Dario e disseram: ó rei, tu não decretou que ninguém poderia dirigir oração a não ser o teu nome? Então Daniel, ele continua dirigindo a oração ao seu Deus. E diz o texto que o rei, ele quis ajudar Daniel, mas não conseguiu, porque a lei do medo e dos persas não poderia ser revogada. E foi dito que pegasse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Mas quem serve a Deus de todo o coração, quem serve a Deus em lealdade, ainda que alguém prepare uma cova cheia de leões para te devorar, existe um Deus no céu que cuida de você. Quem sabe nos dias atuais alguém está querendo devorar a tua vida, alguém quer te jogar lá dentro de uma cova, alguém quer ver o teu mal, alguém não quer ver você prosperar.
mas Deus está te dizendo que Ele é o dono dos leões, Ele é o dono da cova dos leões, e ninguém toca naquele que o Senhor tem negócio na vida dele. Se eu fosse você, já começava a glorificar, porque o Deus dos céus, Ele está falando ao teu coração. Bendito é o Cordeiro de Deus. E pegaram Daniel e o lançaram na cova dos leões. A cova dos leões era uma cova subterrânea, a qual, quando Daniel foi lançado lá nessa cova, puseram uma pedra e o rei selou com seu anel. Ninguém poderia abrir a cova sem a permissão do rei. Mas ainda que coloque uma pedra, Deus não vai deixar que os planos dele na tua vida seja acabado. Alguém quer colocar uma pedra, alguém quer impedir o trabalhar de Deus na tua vida, mas não vai conseguir, porque Deus tem negócio na tua vida. Alguém está dizendo, você não vai aguentar. Alguém está dizendo, você não vai suportar. Mas Deus está te dizendo assim, continua na minha presença, porque eu que comecei a boa obra na tua vida, eu vou aperfeiçoar. E diz a Bíblia Sagrada que de manhã o rei, ele veio até a cova dos leões e disse: ó Daniel, vive para sempre. Será que o teu Deus tem te livrado dos leões? E o rei, ele ficou ali com seu coração. E Daniel, ele falou, lá de dentro da cova, lá do fundo da cova, porque alguém quis te ver no fundo de uma cova, mas Deus, Ele até permite que você passe pela cova dos leões. Deus até permite que você chegue lá embaixo, mas quando Deus começar a te exaltar, ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. E diz o texto sagrado que Daniel disse: vive para sempre, ó rei, o meu Deus me livrou, porque viu que eu não tinha culpa nenhuma, e nem eu pequei contra ti, ó rei. E o rei decretou que fosse removida a pedra e que Daniel fosse tirado da cova. Deixa eu te dizer, o Senhor está te dizendo que a pedra vai ser removida, e você que chegou até o fundo do poço vai ser erguido de lá, e grande vai ser o plano de Deus na tua vida. Grande é o que Deus tem para fazer no teu viver, e ninguém vai impedir. Não adianta vir presidente de província, não adianta vir rei de província, ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. E diz o texto que Daniel foi tirado dali, e Daniel, nenhum dano foi encontrado nele, nem um machucão, nem um arranhão, porque Daniel disse que Deus enviou o seu anjo. O próprio Jesus foi lá e fechou a boca dos leões, impediu que os leões tocassem Daniel. Daniel passou uma noite dentro da cova e os leões até se viram de travesseiro, mas a Bíblia diz que Daniel foi tirado dali. E grande foi a obra na vida de Daniel, porque quando Deus tem um plano numa vida, ninguém pode impedir. E Daniel foi tirado daquela cova, e Daniel foi colocado como o principal presidente das províncias, e o reino de Dario cresceu na mão de Daniel. E aqueles que fizeram mal para Daniel foram lançados na cova de leão.